Meu Deus habita acima das estrelas, honrado pelos anjos, seu nome tem poder. Reina sobre todo com sua autoridade, rege as nações. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sente, vê dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. Deus que tudo, Deus que tudo Meu Deus está além do infinito, também está bem perto do teu coração. Ele não oculta o seu amor e sempre está disposto a suavizar a tua dor. Ele é mais sublime que as riquezas, o amor que excede as grandezas, está em teu coração. Conhece os humildes e contritos, dá alívio aos aflitos, nunca vai negar-te a mão. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sente, vê dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. Esse Deus ainda chora as tuas lágrimas, conhece tuas lutas, sabe os porquês. Ele é o autor da sua vida. Ele vai sarar as feridas. Deus conhece a tua vida, amém. Que Deus seja louvado. Boa noite a todos. Boa noite, Vladna. Você é uma potência, viu?
eu pensei que já podíamos orar e ir para casa. Aliás, para casa não, né? Que já estamos em casa, né? Parabéns, Vládia, gostei da sua atitude. E olha, eu fiquei muito feliz com essa notícia que você deu aí, que vai se batizar, viu? Que maravilha, Deus seja louvado. E eu quero estar aí presente no dia do batismo, viu? Mas, viu, se você não me convidar, você não vai para o céu. Está convidado, em nome de Pronto, Jesus. marca a data aí, amigo, que eu faço questão, só se eu morrer, né? Mas se eu estiver em vida, eu faço questão de estar aí no dia do batismo da nossa irmã e amiga Vládia. Olha a Vládia que está aqui comigo, ó. Você conhece essa menina? Só abrir seu áudio aqui, Vládia, só um instantinho. Pode abrir. Pronto. Conhece essa menina aqui? Ela tá longe, né? Tá um pouquinho longe aí. Chega aqui mais pertinho. Vamos lá? Não me recordo, não me recordo. É mesmo? Não sabe quem é Cristiana, não? Não lembra mais nada de Cris? Não. Não conhece, Nossa, não? são tantos, né? São tantas pessoas ali na Glevaé, né? Graças a Deus, né? Pois é. Mangaba, Cris é Vai da ser um dia Mangaba. muito doce, viu? Vai ser. Ah, tá, da Mangaba. Agora Carpedi, sim. lá da Mangaba. Agora me recordei, agora sim. Pois minha vai ser um marida. dia muito doce, viu? O dia do meu batismo será um dia muito doce e todos estão convidados. Claro que eu estou me organizando financeiramente, né? Mas vai dar certo. Vai ter muito doce, é isso? Muito doce lá, é? Vai ser um batismo assim Então, doce. diabético pode ir, mas não pode comer nada, tá bom, diabético? Pode participar, mas não pode usufruir dos doces. Maravilha, Vládia. Deus seja louvado pela sua presença, pela sua decisão. É a mais acertada decisão que um ser humano deve fazer é essa, de entregar a vida para Jesus, porque amanhã a gente não sabe do que nos espera, né? Louvado seja Deus pela sua decisão. Parabéns, viu? É um prazer enorme poder testemunhar desse milagre na sua vida. Eu quero saudar a todos mais uma vez com a paz e a graça do nosso Salvador Jesus Cristo. Feliz de estar com vocês. Eu estou aqui preocupado com o tempo, porque já são... deixa eu ver que hora é essa aqui, gente, me ajude aí. Falta 7 minutos para 8 horas. E aí, o que a gente faz, Mazinho? Oremos e continuemos. Pensei que ia orar e encerrar, né? Maravilha. Deixa eu falar aqui rapidinho para vocês. Eu não sei quantos de vocês já leram esse livro aqui, ó. Deixa eu apagar aqui meu refletor. Aí dá para ver agora? Que livro é esse? Visões do Céu. Certo? Visão do Céu. Esse livro vai ser sorteado amanhã, mas só para os convidados, só para os nossos amigos que estão acompanhando aqui a live, estão acompanhando a programação desde domingo. Quem entrou segunda também vai fazer parte do sorteio. Não é isso, Mazinho? Então, nós vamos dar um presente. Gostaríamos de dar um para cada um dos nossos amigos, a Rosângela, para a Vládina, não é? Para quem mais que citou o nome aí? Verônica, né? Guilherme, isso. Seria um prazer dar para cada um de vocês um, mas vai chegar o dia que a gente vai poder fazer isso. Mas amanhã vamos sortear esse livro aqui para os nossos amigos que estão nos visitando, estão acompanhando a nossa live, ok? Só para lembrar vocês, nós estamos na Semana do Calvário, né? Semana da Paixão. Vocês lembram qual foi o primeiro tema? Quem sabe lembrar aí? Só não vale os irmãos da igreja. Eu vou liberar o áudio aqui só para os amigos que estão nos acompanhando. Pronto, o áudio liberado. Quem sabe qual foi o primeiro tema? Quem sabe? Aplausos da multidão, lágrimas do rei. Foi domingo, a abertura. Segunda-feira, quem lembra qual foi o tema? Quem vai falar aí? Pode abrir o áudio, quem quiser falar. Uma figueira sem frutos. Isso, uma figueira sem frutos. Parabéns, parabéns. E terça-feira? Quem lembra? Vou dar uma dica. Como a vitória é conquistada. E ontem nós falamos sobre o quê, queridos? Falhar não significa fracassar. Falhar não significa fracassar. E hoje nós vamos falar sobre um outro tema bastante interessante. Primeiro, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia.
Você está com sua Bíblia em mãos? Pronto. Crente que não anda com a Bíblia está desarmado. Vai para a igreja sem Bíblia. Olha só o que está em São João, capítulo 17, versículo 17. É um verso pequenininho. Todos aqui já sabem de cor esse verso. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Eu pergunto para vocês, existe uma verdade absoluta mesmo? Será que existe realmente uma verdade? E essa verdade importa? Será que importa mesmo? É o que nós vamos falar nessa noite, sobre esse assunto, sobre a verdade. O que é a verdade? Ela é absoluta? Mas antes, vamos fazer uma breve oração. Como você está, feche seus olhos e vamos orar ao nosso grande Deus. Pai querido que estás nos céus, e creio pela fé que estás conosco neste momento. Aqui estamos nós, mais uma noite, reunidos em teu nome, na tua presença, para render louvores ao Senhor e para aprender um pouco mais da tua palavra. Como nós falamos sempre, Senhor, a tua palavra tem poder de transformar vidas. E a tua filha, Vládimir, deu um testemunho maravilhoso de que realmente está sendo transformada. O Senhor ouviu em alto e bom tom. Aliás, o Senhor já sabia, nada está oculto aos teus olhos. Tu és um Deus que conhece o fim desde o princípio. E nós te louvamos, Pai querido, por esse milagre, porque a conversão é um milagre que o Espírito Santo tem feito e fará na vida de muitas pessoas. Que o Senhor continue fortalecendo a vida da Vládimir, que ela seja um testemunho vivo de que o Senhor pode fazer na vida de uma pessoa que se entrega a ti. E nesta noite, Pai querido, que o teu santo e bom Espírito, assim como tem alcançado o coração da Vládimir, alcance o coração de todos, de maneira que a verdade seja implantada para sempre no coração de cada um de nós. É a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vocês estão me ouvindo bem aí? Estão me vendo direitinho aí? Está tudo certinho? Queridos, uma certa feita, Pilatos fez uma pergunta: o que é a verdade? A busca pela verdade é algo que, sabe, está dentro de todo ser humano. Mas não basta apenas buscar. Devemos, queridos, decidir e agir de acordo com a verdade que nós encontramos. O problema é que as pessoas querem a verdade e, às vezes, a verdade, sabe o que ela faz? Ela machuca. Mas ela machuca para restaurar. Porque quando você está no erro e alguém lhe mostra com carinho, claro, porque tem algumas pessoas que querem mostrar a verdade com agressividade, com ofensividade, e não é bem assim. A verdade tem que ser dita, é verdade, mas ela deve ser dita com respeito, com carinho, com amor. Porque quem está no erro não quer saber de ouvir de ninguém que está errado. Mas quando a verdade penetra, queridos, ela transforma. Todo coração que está aberto para receber a verdade, ele vai ter uma mudança de comportamento. Deixa eu começar contando para vocês uma história de uma empresa que ela era uma empresa multinacional. Ela procurava um novo diretor de marketing. E após muita publicação, muita publicidade, muitas inscrições, 3 candidatos entraram no processo de seleção final. Um era um matemático, o outro era estatístico e o outro era um advogado. E o primeiro convidado para a entrevista final desses 3 foi o matemático. O matemático, o gerente, fez uma pergunta bem simples para ele. Está ali o matemático todo, sabe, esperando. Então, o gerente fez uma pergunta para ele, uma pergunta que você vai ficar surpreso, porque qualquer criança sabe responder. Então, o gerente perguntou para o matemático, quanto é 2 mais 2? Que pergunta, né? Para ser selecionado, para ser um gerente de marketing, para ser um diretor de marketing. Quanto é 2 mais 2? Aquele matemático ficou tão surpreso com a pergunta, uma pergunta tão simples, né? E ele achou que era uma pegadinha. E ele respondeu, 4.
O gerente olhou para os entrevistadores ali que estavam acompanhando, né? Balançou a cabeça, olhou para o matemático, agradeceu por ter vindo, mas ele não era o candidato que eles estavam procurando. Eu pergunto, o que é que você responderia se alguém lhe perguntasse numa entrevista de emprego, uma única pergunta, quanto é 2 mais 2? O matemático pensou que era pegadinha e foi logo dizendo 4. O segundo foi o estatístico. Obrigado, Cris. O estatístico chegou lá para fazer a pergunta, para fazer a entrevista. Ele se aproximou do gerente, o gerente foi até ele e fez a mesma pergunta para o estatístico. Quanto é 2 mais 2? Ele parou, pensou um pouco, pensou também que era pegadinha, e depois respondeu que, estatisticamente falando, era um número entre o 3 e o 5. Olha a resposta dele. O gerente sorriu, mas rejeitou a resposta do seu candidato. Então veio o último candidato, o advogado. Ele entrou, o gerente mandou ele sentar e fez a mesma e simples pergunta que havia feito aos outros dois anteriormente. E perguntou para o advogado quanto é 2 mais 2. E ele foi bem categórico, sem pensar, ele respondeu: quanto você quer que seja? E ele foi contratado imediatamente. Irmãos, o que você quer que seja a verdade? 2 mais 2 sempre vai ser 4. Se você esperava uma resposta extraordinária, surpreendeu-se, porque a verdade é muito simples, irmãos. Quanto é 2 mais 2? 4. O outro respondeu de forma estatística, é o número depois do 3, antes do 5, cheio de dedos. E o advogado foi bem categórico. O que é que você espera que seja? Quanto você espera que seja? Lógico que é 4. Queridos, é assim que as pessoas lidam com a verdade hoje. Ficam tentando, sabe, ajeitar, tentando embromar. A verdade vai ser sempre verdade, irmãos. Sempre. Se eu perguntar para vocês aqui, vocês já viram, vocês já presenciaram, já pegou em uma nota de R$ 3 falsa? Alguém já pegou uma nota de R$ 3 falsa? Por quê? Porque não existe a verdadeira, irmãos. Por que é que existe a mentira? Porque tem a verdade existe, ela é real. Só existe a mentira porque tem a verdade. Então, queridos, existem situações que são bem simples de resolver e as pessoas fogem da verdade como se tivesse o diabo fugindo da cruz. Há uma estatística interessante que 72% dos adultos e a grande maioria dos adolescentes nos dias atuais, eles não acreditam mais que existe verdade moral ou espiritual absoluta. O relativismo é a regra do dia a dia. Sua verdade é a sua verdade e acabou. Ninguém pode contestar isso por você. E a verdade de todos depende das circunstâncias. Essa infelizmente, é a realidade hoje. As pessoas fogem da verdade. As pessoas se acostumaram com o erro de tal forma que, quando a verdade chega, eles simplesmente não aceitam. Existem 2 modelos, irmão, de verdade em nossos dias hoje. Um é verdadeiro e o outro, lógico que é falso. Percebe? 2 modelos de verdade nos dias atuais. Um é verdadeiro e o outro é o quê? É falso. O modelo verdadeiro, o que é a verdade, é definida por Deus para todos, e ela é objetiva e absoluta. Esse é o primeiro modelo, é o correto. É definida por Deus para todos, e ela é objetiva e absoluta, queridos. Em outras palavras, o que Deus disse e ordena é verdadeiro para todas as pessoas, em todas as épocas, para todos os tempos, em todos os lugares. Quando Deus disse assim, haja luz, foi luz. Quando Deus disse, façamos o homem, foi o homem.
A verdade absoluta, queridos. Quando Deus disse a Noé, eu vou destruir a terra com dilúvio, você acha que isso aí foi o quê? Foi uma invenção? Não, queridos, aconteceu o dilúvio. O dilúvio é real. E por que nós acreditamos? Algumas pessoas dizem assim, olha, não existe verdade absoluta. Existem. A verdade absoluta está aqui, amigo. Ó. Aqui está a verdade absoluta. Porque quando Deus disse que ia destruir a terra com dilúvio, ele destruiu. Foram 120 anos pregando que haveria um dilúvio quando nunca choveu na terra. O que molhava a terra era um orvalho chamado de garoa, sereno. Nunca choveu. Quanto tempo levou a criação até o dilúvio, a gente não faz ideia. A Bíblia não nos diz quanto tempo. O tempo de 1 ano, 2 anos. Se Noé passou 120 anos pregando, queridos, até o dilúvio, de acordo com os doutores em teologia, foi mais ou menos entre 1.500 e 2.000 anos depois da criação. Queridos, para todos os tempos, a verdade de Deus ela será absoluta. Então, quando o Senhor disser assim, não furtarás, há milhares de anos atrás, ele está falando a mesma coisa hoje. Não terás outros deuses, não matarás, não cobiçarás, ainda é a mesma coisa. Olha quanto tempo tem que Deus deu esse mandamento. Ela é absoluta até hoje, não vai deixar de mudar, irmãos. Não vai mudar nunca, porque a palavra de Deus é absoluta. O problema é de quem não acredita, infelizmente, fazer o quê? Não é? Até o ateu diz que, olha, eu sou ateu, graças a Deus. Ó, se é ateu, porque é graças a Deus. O segundo modelo de verdade que existe hoje e o que, infelizmente, é o que estamos vendo cada dia mais forte hoje, é a verdade definida pelo indivíduo, que é subjetiva e situacional, ou seja, é aquilo que está acontecendo ali e acabou. Em outras palavras, o que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Percebe? Você acredita no amor de Deus, você acredita na morte de Cristo, você acredita no perdão de Deus, mas para ele, o que é verdade para mim, para ele não faz sentido nenhum. Infelizmente, isso tem acontecido com muita frequência hoje em dia. O que é verdade para você, queridos, pode não ser verdade para muitas pessoas. Lembrando que quando falamos de verdade, estamos falando do que é certo para todos, em todos os momentos, em todos os lugares. Não adianta fingir, queridos. Essa é a nossa dura realidade. Muitas pessoas não querem saber de ouvir a verdade de Deus. Eu quero compartilhar com vocês agora, queridos, a tela. Eu quero compartilhar com vocês. Preste atenção, porque é muito importante que vocês fiquem atentos a isso. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, tá bom? Vamos lá. Tá dando para ver aí? Tá dando para ver aí, Mazinho? Mazinho? Tá tranquilo, tá ok. Podemos seguir? Sim, Vamos lá. Hoje vamos falar sobre justamente isso. A verdade importa. Não é uma pergunta, eu estou fazendo a pergunta. A verdade importa, isso é uma afirmação. Mas importa para você, queridos. O que você pensaria de um piloto de avião se ele anunciasse pouco antes da decolagem: vejo que o medidor está indicando que não temos combustível suficiente para chegar ao nosso destino, mas não sinto que isso será um problema. Ele continua: hoje não estou realmente usando nossos dispositivos de navegação ou mapas, porque acho que fazê-lo seria limitado e preconceituoso. Uma última coisa, diz ele, uma última coisa, pessoal, não se preocupe, eu sou muito sincero no que acredito. Eu imagino que você iria sair correndo daquele avião, né? Você não teria coragem, ele não decolou ainda, mas você ficaria no avião dessa situação? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Queridos,
quando se trata de alcançar Deus, Deus não nos deu múltiplas escolhas quando se trata de alcançá-lo. Só existe uma única situação, queridos. O caminho está claramente marcado para quem o procura. Jesus é o caminho. Algumas pessoas acreditam, queridos, que todos os caminhos levam a Roma, não é? É assim que algumas pessoas dizem, todos os caminhos levam a Roma, queridos. Isso não funciona com a palavra de Deus. Isso não funciona com a palavra de Deus. Só tem um caminho, o caminho é Jesus Cristo. Jesus, ele é o único caminho que nos conduzirá à vida eterna. Não pense em atalhos, não existe. O caminho está claramente marcado para quem o procura. É só olhar para a cruz. Queridos, no capítulo 18 de João, nós vemos Jesus diante de Pilatos, o governador romano da Judéia. Pilatos, ele era imperador e ele tinha autoridade para executar ou não Jesus. Ele tinha autoridade para isso. Pilatos estava, na verdade, tentando ver se o testemunho daqueles que estavam ali acusando Jesus tinha sido suficiente, se era realmente aquilo que ele... Mas ele sabia, irmãos. Ele só estava tentando ver se o testemunho daquelas pessoas tinha base para condenar Jesus à morte, e ele começou a questionar. Jesus declarou sua realeza, irmãos, que é uma realeza celestial, né? E continua dizendo que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Pilatos, então, fez essa pergunta que você está vendo aí, o que é a verdade? Eu pergunto para você, queridos, o que é a verdade? Pilatos estava olhando a verdade no olho. A verdade vem de Deus, a verdade é Deus, Jesus é a verdade. Infelizmente, queridos, muitos, como Pilatos, dão de cara com a verdade. Muitos dão de cara com a verdade. E mesmo assim, escolhem ignorar essa verdade. Nesse pequeno tribunal, ali, as testemunhas, elas compartilharam ali 5 verdades sobre a humanidade e sobre Deus. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, queridos. Existem muitas pessoas religiosas que não conhecem Jesus. Eu estou falando de pessoas religiosas. Eu não estou falando do ímpio, nem daqueles que não têm nenhuma religião. A maioria das pessoas que se dizem cristãs, religiosas, elas não conhecem Jesus. Os sacerdotes, os fariseus estavam ali mais preocupados em poder observar a sua festa religiosa do que em fazer o que era certo. As pessoas se preocupam tanto em ser religiosas, mas não querem nada com Jesus. A maioria, irmã, das pessoas, elas afirmam ter ligação com algum tipo de religião, mas não vai além do superficial. Religião, queridos, não pode te salvar. Se você acredita que pertencer a uma denominação religiosa vai te salvar, desculpe, você está perdido, você está acabado. Se você se esconde atrás da árvore da sua religião, pensando que você vai se salvar porque pertence a uma denominação, você está quebrado, meu amigo, você está ferrado. Religião não pode te salvar. Jesus é o único que pode fazer isso. Lembra o que Jesus falou em Mateus capítulo 7, irmãos? Nem todos os que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Vocês conhecem essa passagem, né? Mateus 7, verso 21 a 23. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E Jesus diz assim, ó, muitos naquele dia, hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres, não vestimos o nu, não fizemos tudo isso em teu nome.
E qual vai ser a resposta de Jesus? Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Ou seja, são pessoas religiosas, mas nunca se tornaram cristãs. Nunca conheceram a Cristo, irmãos. Os sacerdotes, os fariseus, irmãos, eles foram o maior exemplo do que significa ser hipócrita. Eles estavam mais preocupados com a aparência exterior, ser visto, né? Parecer bons a todos, né? Do que com um relacionamento real com Deus. Os hipócritas, queridos, desviam as pessoas de Jesus para a igreja. É bem possível que você conheça alguém que se recusou a fazer parte do Evangelho de Cristo por ter visto um testemunho ruim de alguém que alegava ser cristão, que se dizia ser cristão. Irmãos, é muito triste isso. E às vezes ela diz, essa pessoa afirma crer em Jesus, ela vai à igreja, mas não é nada diferente de mim mesmo. Eu vou fazer o que lá? As pessoas estão olhando para nós, sabe disso, né? As pessoas estão olhando, e olha, queridos, eu vou dizer isso com tristeza, viu? Eu sou evangélico, vou fazer 28 anos agora em abril, mas eu vou lhe dizer isso com tristeza. Há muitos crentes que dão péssimo testemunho. Há muitos crentes, eu estou botando um pacote, né? A minha igreja e todas as igrejas evangélicas, católicos, tem muitos dos nossos irmãos evangélicos cristãos que são apenas pedras de tropeço. Queridos, isso é muito sério. Estar pertencendo a uma igreja não significa nada. É bom? É. É melhor estar no caminho, na igreja, se esforçando, mas tem pessoas que estão anos na igreja, mas não conhecem Jesus. Não sabem o que é ser cristão, não vivem uma vida cristã. Irmãos, essa é a diferença entre uma pessoa que é religiosa e uma pessoa que conhece a Jesus. A pessoa que conhece Jesus, irmãos, ela sofre uma mudança radical em sua vida. E sua vida diária, ela vai de acordo com a verdade. Ela não está nem aí com o que as pessoas vão falar. Lembra o que eu falei aqui, acho que foi domingo, que quando eu me tornei cristão, que eu fui para visitar minha mãe disse na minha cara que a maior vergonha da vida dela foi ter um filho crente. Isso doeu em mim e foi muito, irmãos. Eu chorei muito, eu sou muito emotivo. Eu chorei bastante com aquela palavra de minha mãe. Um cara que fumava pra caramba. Eu fumava 2 carteiras de cigarro, irmãos. Bebia todo dia, sexta, sábado. Agora, sexta, sábado e domingo, eu secava o alambique. Nunca fui vergonha para ninguém. Agora que eu cheguei com a Bíblia na mão, eu sou um cristão. Minha mãe disse que a maior vergonha da vida dela foi ter um filho crente. E eu, com todo amor de cristão, amor de filho para com a mãe, eu disse, minha mãe, eu lhe devo honras, eu lhe devo respeito, a senhora é a minha mãe, mas a minha salvação não depende da sua escolha. Percebe? Tem que ter coragem, irmãos. Eu não a ofendi nem a desrespeitei, eu apenas fiquei do lado da verdade. Perca tudo. Perca amigos, perca emprego, perca dinheiro, perca saúde, mas não perca a sua salvação. Não perca o seu relacionamento com Jesus. Essa é a diferença, irmãos. A pessoa que conhece Jesus sofre uma mudança radical na vida, se transforma. Tanto é que minha mãe, depois de 2 anos que eu me converti, minha mãe disse, na presença de todos que estavam no dia que ela disse que era uma vergonha, todos estavam lá, ela disse assim, meu filho, que me dera que seus irmãos fizessem o que você fez. O que foi que minha mãe viu? Ela viu o quê? Ela viu mudança, queridos. E é isso que o evangelho faz, ele muda. Olha, queridos, eu não acredito que... É impossível, irmãos, é impossível alguém que se aproxima de Jesus continuar sendo a mesma pessoa. É impossível. Ela muda. Ela começa a ser uma pessoa completamente diferente. Queridos, Paulo disse, né, que deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor.
Paulo considerava tudo como uma perda aqui. Olha o que é que ele diz aí, Filipenses 3, verso 8 a 10. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Conhecer Jesus é tudo, meus queridos irmãos e amigos. Conhecer Jesus é tudo. Tudo, tudo mesmo. Em São João, capítulo 18, versículo 28, depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Hipocrisia dos fariseus. Eles queriam ser vistos, notados, sabe, com as suas vestes sacerdotais de empoderadas, cheio de pose, mas não conheciam a Jesus Cristo, não conheciam o Pai do Senhor Jesus, não conhecia a Deus, vivia uma mera religiosidade. Tomara a Deus que nenhum de nós que aqui estejamos, que aqui estamos nessa live, sejamos apenas religiosos. Porque de religiosos, queridos, o mundo está cheio. O que o mundo precisa é de pessoas que conheçam a Jesus, que revelem a Cristo através da sua vida. Tudo que Jesus disse que aconteceria, aconteceu, queridos. Esse é o segundo aspecto. Se Jesus tivesse dito assim, ó, as águas, naquela tempestade, quando Jesus estava dormindo, os discípulos ali agoniados, desesperados, uma tempestade, Jesus se levantou e disse, acalma-te, quieta. Se Jesus tivesse dito isso, e a tempestade tivesse continuado, eu não acreditaria nele. Eu não acreditaria em Jesus. Se Jesus tivesse dito assim a Lázaro, quando Lázaro morreu, depois que Lázaro, 4 dias, se Jesus tivesse dito assim, Lázaro, sai, e Lázaro não tivesse saído, se Lázaro tivesse permanecido ainda na sepultura, eu não acreditaria mais em Jesus Cristo. Se Jesus tivesse dito também assim, ó, levanta-te, ao paralítico que desceu do telhado, levanta-te, pega a tua cama e anda. Se aquele homem continuasse paralítico, eu não acreditaria mais em Jesus Cristo. Mas o fato, queridos, é que todas essas coisas aconteceram exatamente como Jesus disse. Tudo que Jesus disse que aconteceria, aconteceu. Então, queridos, quando Jesus disser assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é melhor prestar atenção. É melhor atender, porque não há outro caminho, não há outra verdade, não há vida longe de Jesus. Jesus é o caminho, então ande por ele. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. A verdade absoluta é que as pessoas dizem que não existe, é só olhar para Jesus, ele é real. Tudo o que ele disse que aconteceria, aconteceu, queridos. Então, queridos, quando a palavra de Deus disser assim, tudo que o homem semear, isso ele colherá, é melhor você ouvir. Porque o que você planta, você vai colher. E quando ele diz assim, ó, eu estou voltando para buscá-lo, queridos, é melhor você se preparar, porque ele vai vir. Ele vai voltar para nos buscar. Se você não acredita, eu sinto muito, é um adeus, porque eu vou para o céu, você vai ficar. Se você não acredita na volta de Cristo, eu sinto muito, meu querido irmão. Você vai ficar para ser queimado. Mas fiquem tranquilos, porque todos que estão nessa live creem em Jesus Cristo. E seremos todos levados para encontrar com ele nas dúvidas dos céus, porque você acredita no que Jesus disse. Ele disse que vai voltar, e vai voltar sim, meus queridos irmãos. Veja, estando para subir a Jerusalém, chamou à porta os 12 e em caminho lhe disse, eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas, ao terceiro dia,
ressurgirá. Eu pergunto, isso aconteceu, sim ou não? Claro que aconteceu. Então, queridos, tudo que Jesus disse que aconteceria, aconteceu. E se ele disse que vai voltar, queridos, ele vai voltar. E se ele disse que te ama, é porque ele te ama mesmo. E se ele disse que você está salvo, é porque você está salvo mesmo. Não duvide, a verdade de Jesus é absoluta. Se você não crê, já não é problema da verdade, já não é problema de Jesus, é nosso. E Jesus é especialista em resolver problemas. Um outro assunto, queridos, a terceira razão. É verdade que Jesus é o rei de um reino distante. Jesus é o rei de um reino distante. Aquela acusação que foi apresentada contra Jesus naquele dia foi que ele estava reivindicando ser um rei. Mas só que isso colocaria em oposição a César, que era o imperador romano daquela época. A principal coisa que Pilatos precisava descobrir era a natureza da reivindicação de Jesus. Jesus disse aos seus servos que os servos de seu reino responderam diferentemente dos servos da maioria dos reinos, queridos. Jesus, ele foi bem claro. Olha o texto aí. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos, porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Perguntou Pilatos, né? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhes disse Pilatos, logo tu és reis? Tu és reis? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho de quê? Da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve o que, queridos? A minha voz. Em outras palavras, todos aqueles que rejeitam o chamado de Cristo não têm a verdade. Não é verdadeiro, irmãos. Olha o testemunho de Vlad lá, irmãos. Que coisa maravilhosa. Por que ela ouviu esse apelo de Jesus? Porque ela ama a verdade. E por quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Parabéns, Vlad, pela sua decisão. Todo aquele que é da verdade ouve a voz do Senhor. E você, Vlad, lá é da verdade. Assim como todos que aqui estão, nossos amigos também são da verdade. Pertencem a Cristo. Então, o reino de Jesus, queridos, não é aqui. É verdade que Jesus é rei de um reino distante. E é para lá que nós vamos, irmãos. Queridos, já pensou, queridos? Quão maravilhoso seria ter um governo baseado na verdade? Já foi dito por aí que todos querem a verdade ao seu lado, né? Mas nem todos estão dispostos a estar do lado da verdade. Todos querem estar ali com a verdade do lado, mas nem todos querem estar do lado da verdade. Queridos, o reino de Cristo está chegando. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Isso deve ter algum impacto na minha vida, na nossa visão do futuro. O reino de Cristo está chegando, irmãos. Está perto. Lembra da oração de Edísio? O reino de Jesus está perto. E nós precisamos ter uma visão futurista, olhando para o futuro. Isso tem que impactar a minha e a sua vida. Quando? Hoje. Amanhã. Amanhã o quê, querido? Você vai estar vivo amanhã? Quem garante que você vai estar vivo? Quem garante que eu vou estar aqui amanhã com vocês? É hoje. É agora. É nesse momento. Você tem que... Essa verdade precisa impactar a sua vida. O Senhor vai estabelecer o seu reino para sempre. Onde você vai estar quando este reino for estabelecido? Eu vou responder para você. Nós vamos estar dentro deste reino. Nós estaremos lá com Jesus Cristo, no reino eterno do Senhor Jesus Cristo. Ou eu vou estar servindo do lado de Jesus em seu reino eterno, ou eu estarei do lado de fora da cidade. O fator determinante, querido, será
se eu estou ou não do lado da verdade. Esse é o fator predominante. Esse é o lado mais importante que você precisa escolher, queridos. Você precisa estar do lado da verdade. Não se preocupe com família, com amigos, com as críticas. Eu sofri tanta crítica quando me tornei cristão. Eu ouvi tanta coisa. Teve colegas que disseram assim, Mário, não dura um mês nessa igreja. Outros disseram, não vai 3 meses. Vai voltar a beber, vai voltar a fumar, vai voltar a vida da mulherada. Eles não sabiam o que estava no meu coração. Eu não fiz compromisso com religião, irmãos. O meu compromisso foi com a verdade. Eu falho. Eu tenho meus erros. Lembra de ontem, o tema de ontem? Falhar não significa fracassar. Eu tenho os meus defeitos. E Deus está tirando. Olha, queridos, o Senhor já tirou um pacote de muitas coisas da minha vida. Mas tem tantos outros pacotes que Ele precisa tirar, e urgente. Mas deixar Jesus eu não vou deixar nunca. Enquanto o Senhor estiver do meu lado, eu estarei caminhando com Ele. Eu sei que eu vou tropeçar, você também vai tropeçar. Eu sei que nós vamos ser tentados. Mas quem está com Jesus, queridos, não é derrotado. Pode até sofrer na guerra. Pode até perder uma batalha, mas ele não perde a guerra. Porque Cristo venceu por cada um de nós, queridos. O quarto tópico, queridos. As pessoas preferem abraçar a escuridão de seus pecados do que enfrentar um Salvador que pode perdoar os seus pecados. O povo teve uma escolha. Né? Lembram? Ali no Jesus sendo julgado, as pessoas tiveram uma escolha ali. Estava sendo julgado Jesus e Barrabás. Jesus deu a vida. Barrabás havia tirado vidas, porque ele era um assassino. Está lá em Lucas 23, verso 25. Jesus ou Barrabás? Lembram do primeiro tópico, quando nós estudamos domingo? Aquela multidão descendo eufórica, cantando, e Jesus chorando. Aquela mesma multidão que estava gritando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, estava gritando, crucificam. Chegou esse momento agora aqui. Eles tiveram uma escolha, Jesus ou Barrabás. Jesus deu a vida, Barrabás havia tirado vidas. Jesus era Deus, Barrabás era um homem pecador. Jesus trouxe conforto, paz, esperança. Barrabás trouxe medo, desespero. Mas mesmo com essa diferença absurda, o povo ainda escolheu quem? Barrabás. Não é diferente nos dias de hoje, queridos. Tem muita gente escolhendo uma garrafa de vinho, um prato de coisas, de comida, do que a verdadeira Páscoa. Essa humanidade, querido, tem escolha semelhante, queridos, todos nós, quando decidem se apegar ao pecado ou se apegar a Jesus Cristo. Queridos, o julgamento é este, diz a Bíblia, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais o quê? As trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más todo o tempo. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídos as suas obras. A humanidade tem uma escolha semelhante, queridos. Quando elas se apegam, se grudam, se amarram aos pecados, preferem viver assim, queridos, na escuridão do pecado, do que deixar a luz de Cristo brilhar para ser transformado. Como cristão, queridos, conhecemos a verdade e buscamos perdão pelos nossos pecados. Mas acreditem, irmãos, há momentos em que nós ainda escolhemos nos apegar ao pecado, irmãos. Em vez de entregá-lo a Jesus, confessá-lo a Cristo e receber o perdão, muitos de nós ainda estamos grudados ali com o pecado, irmãos. O pecado é um câncer, o pecado é uma desgraça, irmãos. E vai tirar muita gente do céu. Às vezes nós conseguimos guardar rancor, porque não conseguimos perdoar as pessoas que nos machucaram. O que é mais fácil, queridos, para um cristão? Pedir perdão ou perdoar? Para algumas pessoas é mais fácil perdoar do que pedir perdão. Isso é orgulho. Para outros, é mais fácil pedir perdão do que perdoar. Percebem?
Mas quem está em Cristo, quem conhece a Cristo, quem anda com Jesus, tanto sabe pedir perdão como sabe perdoar, irmãos. Nós nos apegamos aos nossos programas de TV favorito, o que tem de crente adventista viciado em filmes de séries. Nossa, irmãos, irmãos, estamos perto do fim, irmãos. Se libertem dessas coisas. A verdade está do seu lado. Agora, antes do lado da verdade, fique com Jesus. Troque essas horas de filme por momentos de orações. Esses filmes que eles estão cheios de palavrões, imagens indecentes, sexos, ideias que são totalmente ofensivas a Deus, e ali estamos nós, nos deleitando horas a fios, assistindo coisas inúteis, apegados. Queridos, precisamos manter nossa linguagem idealizada com o mesmo propósito de Cristo. E muitos dos nossos irmãos, queridos, vivem mergulhados na pornografia, no álcool, por causa do prazer de curta duração que proporciona ali. O sexo é bom, o sexo é gostoso, é verdade, mas é só para quem está casado, irmãos. É lamentável, mas tem muitos homens casados que vivem uma prática ilícita, porque são viciados à pornografia. Peça ao Senhor que liberte desse vício. Tem muita coisa em nós que Deus precisa tirar urgente, queridos. Jesus nos oferece a paz, e nós às vezes dizemos assim, não, muito obrigado, eu prefiro usar drogas. Às vezes, Jesus, ali sempre nos oferece um relacionamento com Ele, né? Um momento de oração ali, de intimidade. E muitas vezes nós dizemos, não, obrigado, eu prefiro sexo com alguém que não é do meu cônjuge. Às vezes, Jesus nos oferece a eternidade. A eternidade. E muitos de nós dizemos, não, obrigado, eu prefiro o hoje, o agora, o imediatista. Cristo nos oferece a verdade absoluta. E muitos dizem assim, não, obrigado, eu prefiro viver uma mentira ali, outra aqui. Jesus nos oferece, querido, perdão, e muitas vezes nós dizemos, não, Senhor, muito obrigado, eu prefiro desfrutar do meu pecado. Queridos, precisamos nos libertar dessas coisas. Quando confrontados com a verdade, cada indivíduo deve aceitar ou rejeitar a verdade e estar disposto a enfrentar as consequências de sua decisão. A nossa decisão ao lado de Cristo nos levará para o seu reino. A nossa decisão com compromisso com a religião tirará a nossa vida do céu. Não seja rápido em acusar as pessoas do tempo de Jesus, queridos, porque elas gritaram, crucifica, solte Barrabás, porque elas tomaram a decisão errada, uma decisão estúpida. Eu acredito, queridos, que você e eu já tomamos essa mesma decisão em algum momento da nossa vida. Quando substituímos a farsa que o mundo oferece pela verdade que Jesus está nos dando de graça, irmãos. Quando confrontados com a verdade, cada indivíduo deve aceitar ou rejeitar a verdade e estar disposto a enfrentar as consequências de sua decisão, porque elas vêm, queridos. Elas virão. A escolha de Pilatos em relação a Jesus, queridos, determinou seu próprio destino. Pilatos deu de cara com a verdade, mas mesmo assim, ele se recusou a reconhecer a verdade. O que Barrabás, o que Pilatos fez? Ele simplesmente lavou as mãos. Ele escolheu acreditar em uma mentira. Pilatos sabia que o que estava fazendo naquele dia estava errado, ele sabia disso. Mas em vez de responder a verdade, ou seja, em vez de aceitar a verdade, ele lavou as mãos. Um ato como se ele estivesse dizendo assim, eu não tenho nada a ver com isso, resolva vocês aí. Só que ele se deu mal, queridos. Pilatos, depois disso aí, queridos, Pilatos matou tantas pessoas, que os samaritanos apresentaram uma queixa a Vitélio, que era governador superior dele, de Pilatos. Pilatos foi deposto como procurador da Judéia. E sabe qual foi o fim de Pilatos? Ele cometeu suicídio, irmãos.
Pilatos cometeu suicídios. Queridos, não lave as mãos. Você precisa escolher estar do lado de Jesus, queridos. Você tem que decidir o que você acredita ser, o que é verdade. Não existe meia-verdade, irmãos. Você tem que decidir o que você acredita ser a verdade. A verdade é Jesus. Saia de trás da árvore da religião, queridos. Igreja nenhuma vai salvar ninguém, religião nenhuma vai salvar. Jesus é o único que salva. Eu não estou dizendo que a igreja adventista vai salvar. A igreja adventista não vai salvar ninguém. Eu acredito que a igreja adventista tem a verdade que o mundo precisa ouvir. O fato de eu ser um adventista não me garante absolutamente nada se eu não estiver todos os dias aos pés de Jesus Cristo. Eu pertenço a essa igreja, eu tenho prazer em fazer parte dessa igreja. Mas acredite, queridos, ela não vai me salvar. Quem vai me salvar é o Deus que essa igreja serve. Jesus Cristo é a verdade que eu e você precisamos ter. Você deve fazer e responder a mesma pergunta que Pilatos fez: o que é a verdade? A verdade é Jesus, queridos. Jesus é a verdade. É verdade que Jesus é o rei e que todos os que não cederem à sua autoridade sofrerão as consequências? Sim, é verdade. Todos aqueles que negarem a Jesus, todos aqueles que não aceitarem a Jesus, todos aqueles que negligenciarem a salvação, sofrerão as consequências, porque só será salvo todos aqueles que aceitaram a Jesus. Não existe outro caminho, queridos, não existe atalhos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É um só caminho. Um só. Não existe. Se ele dissesse, eu sou um dos caminhos, mas ele disse, eu sou o caminho. Jesus é o único caminho que pode salvar a mim e a você, queridos. Se você não estiver preparado para aquele grande dia, não valeu de nada a sua religiosidade. Não valeu a pena. É verdade que sou religioso, mas nunca iniciei um relacionamento individual com Jesus Cristo. É você que tem que responder isso aí. Quanto tempo você tem que não se relaciona de forma íntima com Jesus Cristo? É verdade que eu entreguei o controle da minha vida a coisas ou pessoas que impedem Deus de ter controle total sobre tudo que eu faço? Quem é Senhor da sua vida? É Jesus? É uma pessoa? É as coisas? É o emprego? É o carro? É o dinheiro? Quem é o Senhor da sua vida? Quem é a verdade da sua vida, queridos? É verdade que escolhi me apegar ao meu pecado em vez de receber o perdão que Jesus oferece? Se liberte, queridos. Jesus Cristo é o único que pode nos dar vitória. É o único que tem a verdade que você e eu precisamos, porque Ele é a verdade. Talvez você tenha encontrado alguma verdade sobre si mesmo hoje. Alguma verdade de que não goste muito. Talvez você queira mudar isso. Hoje é o dia de mudar, queridos. Hoje é um dia de fazer uma mudança na nossa vida. Hoje é o dia de você tomar a decisão ao lado de Jesus Cristo. Eu quero essa verdade no meu coração. Eu não estou chamando você para fazer parte de uma denominação, não, querido. O Espírito Santo está chamando você para aceitar a Jesus, a única verdade que você precisa. É a única verdade que transforma, é a única verdade que liberta, é a única verdade que salva. Jesus Cristo. Essa é a única saída para mim e para você. Venha, queridos, faça um compromisso de examinar a verdade e você verá como sua vida irá mudar completamente. Eu duvido, se você se apaixonar por Jesus, se você se encontrar com Jesus, se você se entregar para Jesus, eu duvido que você queira abandoná-lo. Eu duvido. Porque quem tem Jesus não troca Jesus por nada. Por nada. Nossas vidas começam a terminar no dia em que permanecemos em silêncio sobre as coisas que importam. Nossas vidas começam a terminar no dia em que permanecemos em silêncio sobre as coisas que importam. Martin Luther King Jr. Não fique em silêncio diante da verdade, queridos. Ser neutro não é uma opção. Algumas pessoas dizem, mas eu já frequento a igreja, eu já tenho a minha religião, queridos.
Alguns dizem, para mim tanto faz. Querido, ser neutro não é uma opção. Precisamos decidir antes que seja tarde demais. Poucas pessoas não ficaram profundamente afetadas com as notícias da tragédia do avião Concorde, que caiu ao decolar em Paris no verão de 2000. Lembram disso? Quando ele decolou, ainda saiu da pista, conseguiu alçar voo, mas não conseguiu ir adiante. O piloto, o copiloto tentaram de todas as formas. Quando eles conseguiram abrir a caixa preta, eles ouviram isso aqui, ó. Tarde demais. Queridos, você está dentro desse grande conflito. Você não pode e não deve ser neutro. Ou você estará salvo, ou você estará perdido. Ou você estará com Cristo, ou estará do lado do inimigo. Ou você estará indo para o céu, ou ficará para ser queimado. Não existe neutralidade, queridos. Só temos uma vida para viver na terra. Se não conseguirmos fazer as pazes com Deus, ou com as pessoas antes que a vida acabe, será tarde demais. Quem você precisa perdoar? Quem você precisa amar um pouco mais? Quem você precisa abraçar? Quem precisa ouvir o seu perdão? Faça isso antes que seja tarde demais. Não dá para ficar neutro. Na batalha espiritual, queridos, ser neutro é ficar do lado do inimigo de Deus. Você está salvo, lembre-se disso. Você precisa ficar do lado de Jesus, do lado da verdade, que é absoluta. Entregue sua vida para Jesus Cristo, querido. Eu tenho certeza que essa verdade que você e eu hoje ouvimos vai fazer uma grande diferença na vida de cada um de nós. Porque naquele grande dia, quando o céu se abrir, ou estaremos salvos, ou estaremos perdidos. Mas deixa eu lhe dar uma boa notícia. Você estará entre os salvos, eu estarei entre os salvos, nós estaremos entre os salvos. Sabe por quê? Porque nós entregamos a nossa vida para Jesus. Não estamos atrás de uma religião, estamos do lado de Jesus Cristo. Haverá um louvor especial nesse momento, queridos. E eu não poderia encerrar sem fazer um apelo para você. De que lado você quer estar quando Jesus Cristo voltar? A verdade está hoje bem clara, aberta diante dos seus olhos. Você quer essa verdade na sua vida? Quantos querem essa verdade na vida? Quantos querem entregar a vida para Jesus e caminhar com Ele, sair da questão religiosidade para compromisso com Jesus? À medida que o louvor estiver sendo apresentado, fale com Deus. Diga, Senhor, eu quero fazer parte dos remidos quando o Senhor voltar. Seja o centro da minha vida, Senhor. Muda a minha história. Começa tudo de novo, como fez a Vládina. Toma essa decisão maravilhosa. Escolha a verdade. Escolha estar do lado de Jesus. Preste atenção no louvor. Nós voltaremos para orar com você. Lembre-se, vocês sempre serão de Jesus. Pode subir um pouquinho mais o áudio, Júnior, se puder. Dois caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor. Ele quer me destruir.
Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é te escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento da vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha. Sou de Jesus. Amém, louvado seja Deus. Eu já fiz minha escolha, queridos. Eu escolhi Jesus, eu tenho certeza que você também já escolheu Jesus Cristo. Eu tenho certeza que, a partir de hoje, uma nova história começa a ser escrita na vida de cada um de nós. Acredite, irmãos, esse encontro não foi por um acaso. Jesus já sabia desse encontro nessa madrugada, nessa noite. Ele sabia que você estaria aqui. Ele quer fazer de você um instrumento poderoso na mão dele. Ele quer usar você para levar esperança a outras pessoas. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer lhe dar alegria, ele quer lhe dar perdão, ele quer lhe dar uma vida eterna. E eu pergunto, quantos querem a vida eterna que Jesus está oferecendo? Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Pai Santo, nosso bondoso Deus, em tua presença nos encontramos agradecidos, porque Jesus é a verdade absoluta que precisamos. Que essa verdade nunca saia do nosso ser, Senhor. Que o nosso coração seja trono da tua habitação. Que a verdade que transforma, que liberta, venha cada dia moldando a nossa vida, transformando-nos, preparando-nos para que quando Jesus aparecer nos céus, todo esse povo que aqui está nessa live, com as suas respectivas famílias, com nossas famílias, todos nós estejamos lá para dizer, este é o nosso Deus a qual estávamos esperando. Abençoa-nos, Senhor. Toma em tuas mãos cada vida aqui presente, cada coração que se abriu e que se permitiu ser tocado pela verdade, que eles sejam, ó Deus, transformados e que todos possam ver que Ele está na tua presença. Abençoa-nos, guarda-nos, salva-nos, perdoa-nos e, como diz a tua palavra, santifica-nos, pois a tua palavra é a verdade. Nós te oramos, Pai querido, agradecidos pela decisão da tua filha Vládila, Senhor. Ela publicamente declarou que te ama e vai demonstrar isso através do santo batismo. Que essa decisão seja eterna. Que o Senhor dê poder a ela, força, que o teu Santo Espírito a batize para que ela possa estar pronta, preparada para enfrentar os desafios que virão. Mas ela será uma vencedora, porque o Senhor estará sempre ao lado dela. Assim também com todos aqueles que decidiram no coração tomar essa decisão nesta noite, que todos recebam do Senhor poder, autoridade, para vencer as provas e estarmos de pé quando Jesus Cristo voltar. É a minha oração, Pai querido, e eu a faço agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Que silêncio é esse? Mazinho, seu áudio está fechado. Boa noite, queremos agradecer a presença de cada um de vocês em nosso meio, nossos amigos que até aqui ficou conosco, a Rosângela, a Vanessa, a Bira, que é a mãe de Vanessa, o Guilherme, Tony, Lide,
A cada um Valeu, de vocês, que o Senhor abençoe de maneira especial a vida de vocês. E amanhã, às 19 horas, continuando nosso programa, convide seu amigo, participe, que tenha certeza que você fez a melhor escolha, que é estar aos pés do nosso Salvador, Jesus Cristo. Tenhamos uma boa noite e que a paz do nosso Deus nos acompanhe, dá uma noite de paz e de tranquilidade.